Eu concordo com todos os absurdos. Ah, o Lula é um ladrão. Ah, é um absurdo ter o PT. Tudo bem, a gente pode ter todas as críticas e a gente tem que argumentar muito e lutar muito Como contra tiveram isso. essas críticas durante o impeachment. Sim, É justo, não é exatamente. justo, Que isso mostra, inclusive, só uma coisa, um adendo também. A tese do Olavo nunca foi dentro das 4 linhas da Constituição. Como assim? O Olavo de Carvalho nunca foi a favor do impeachment da Dilma. O Arthur Não. tá entrando no cerne da questão, e esse acho que é o momento mais importante pra gente entender tudo. Vilela, assim, toda essa treta começa em 2014. É 2014 que começa isso. E o que tá acontecendo agora É reflexo. é reflexo de uma divisão que aconteceu em 2014. E isso é a parte, assim, isso aqui é a coisa mais importante. Se quiser entender o que tá Dá o acontecendo contexto hoje... de 2014, 2014, eleição. Só vamos mais devagar, eu não sei, vê se o público tá, que eu tô achando que tá muito Eu informação de também, uma eu também vez. tô tentando Vamos organizar. devagarzinho. Posso vamos tentar devagarzinho. contar essa história? Se a gente tentar Conta, contar a vai de história, uma vez, mas devagar. que vai isso é lá. o mais importante, porque as pessoas pegam fragmentos e as pessoas ficam discutindo fragmentos. Em 2013 houve aquelas famosas manifestações. Vem pra rua. O gigante O acordou. gigante acordou, o povo não quer saber, não sei o quê. Não deu em nada, mas as pessoas entenderam que dava pra se mobilizar. Eu participei das manifestações de 2013. Em 2014, o entendimento já não era mais tipo, o sistema, não sei o quê, os serviços públicos são ruins. Já era, o PT é ruim. Surge a Lava Jato. Antipetismo. Isso. Aquilo muda de cor. O que era, tipo, indefinido e era muito jovem na rua, começa a pegar, não, é o PT é de esquerda, o PT é corrupto, o PT é golpista. Existem as eleições, o Aécio perde por pouco, muita gente fala que essa eleição foi fraudada, como a Dilma ganhou, sabendo que ela usou os correios naquelas eleições de forma criminosa, teve um monte de coisa acontecendo naquele processo. E ali a gente organizou, foi a primeira vez que o MBL surge ali, a gente convocou uma manifestação no dia 1º de novembro de 2014, e na semana seguinte à eleição, falando, somos contra o PT, temos que lutar, temos que defender a Lava Jato, que o PT vai pra cima da Lava Jato. A gente nem pedia impeachment naquela época. E ali, naquele mesmo dia, foi um cara, marido da Carla Zambelli, ele levou um caminhão de som pedindo intervenção militar. E a gente brigou, nós brigamos. Já desde aquela época, então? Exato. E ali, O documentário conta essa história, inclusive, o primeiro documentário do MBL. que essa é a história definidora de tudo. Porque naquele caminhão dele subiu o Eduardo Bolsonaro, assim como subiu o nosso. E existe uma turma que queria falar, não, é normal pedir intervenção militar. A gente tá... E ali o jogo começou porque o Olavo de Carvalho, que era o pai dessa direita que estava nascendo e que era um intelectual dissidente, que a imprensa não dava mais espaço, era um cara também difícil, mas era um cara muito inteligente. E o Olavo propôs para todo mundo que participou daquela manifestação, vamos montar um comando geral, uma turma pede impeachment, tipo assim, MBL, quer pedir impeachment? Peça. E outra turma vai pedir intervenção militar. E nós vamos fazer um jogo que eles chamam de estímulo contraditório. Você coloca teses conflitantes na cabeça das pessoas e o próprio militante fica operando de maneira contraditória com isso. Então você defende a intervenção militar e você pode pedir o impeachment. Naquela época a gente estava montando o MBL. Mas por que isso faz sentido? Vai Porque devagar. o Olavo sempre quis dar este golpe de Estado. O Olavo era defensor de uma tese de uma revolução popular que derrubasse o que ele chama de estamento burocrático, ou establishment, que são as oligarquias que administram o Brasil, e ele está certo. A culpa desse problema todo são das oligarquias que criaram a própria Constituição de 88. Só uma coisa, calma. Ele está certo em partes, calma. Não, ele está certo na análise de que essa oligarquia é uma oligarquia ilegítima e corrupta que vive de roubar a gente. Tá. Ponto. Ele está certo disso. No diagnóstico de um problema. No diagnóstico. O que ele propõe era uma revolução popular aos moldes do que eles achavam que aconteceu na Ucrânia, em que as pessoas invadiriam os prédios públicos, iam fazer igual fizeram dia 8 de janeiro, e as pessoas iam tomar o poder, e aí o povo ia criar, inclusive, conselhos e assembleias, e aí você ia instituir um novo tipo de poder no Brasil. Isso era o plano a médio e longo prazo dele. Curto prazo. Curto prazo? Ele achava que a força motriz do impeachment da Dilma tinha que ser este pedido. Tá. E as ruas deveriam conduzir isso. As ruas deveriam pressionar o poder e não parar no impeachment. Porque o impeachment, na cabeça dele, era entregar o poder para as raposas ou para esse velho sistema político que estava instalado lá. A gente falou, a gente não vai dar um golpe de Estado aqui. Eu não estou montando um movimento para mudar um golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é igual uma flecha que você dispara. Quando você soltou a flecha, você não sabe onde ela vai chegar. Você pode até mirar em algum lugar. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma bala perdida, um tiroteio. É um processo que ganha vida própria. E naquele processo a gente falou, olha, tem forças armadas aqui no jogo, tem o PT estruturado aqui no jogo, quem somos nós? Vamos defender o impeachment institucional. E a nossa tese foi impeachment, uma vitória institucional, tirar o PT do poder e criar lideranças... Dentro das regras. Dentro das uma regras. vitória dentro das regras. E era o que a gente defendia. Era o que foi mainstream entre 2014 e 2016. E o Olavo brigou com a gente. Nós sofremos um cancelamento em 2015, porque os olavistas, na época, o MBL se vendeu. O MBL Mas acusando do quê?
de nós, por exemplo, nos vendemos. Por exemplo, Michel Temer comprou o MBL, o Fernando Henrique comprou o MBL, para o MBL fazer com que as ruas defendessem o impeachment e não a revolução popular. E aí os olavistas, eles perderam essa disputa com a gente, porque o impeachment aconteceu e as ruas foram pro impeachment, e a gente precisava ter uma vitória sobre o PT, e foi bom o impeachment, foi dentro da lei, foi correto. E essa turma ficou marginalizada, e ela começou vamos chamar os caminhoneiros. Essa turma ficou desenvolvendo essas teses golpistas, procurando uma espécie de líder. Em 2017, depois já do impeachment, essa turma se funde ao Bolsonaro, que era um nome em ascensão. O Bolsonaro já tinha no começo de 2017 coisa de 10% de intenção de voto para Por presidente. que ele não outro? Porque naquele momento ele era o único. Não teve outra opção? Não, aí existe uma parada também que é assim, é uma aleatoriedade daquilo que pode dar certo. E o Bolsonaro, e eu acho que é uma coisa quase que casuística, né? Você pega os vídeos dele lá, de antigos, não eram vídeos dessa época. Isso é uma coisa engraçada. O Bolsonaro viralizou em 2014, não com quem ele era naquele momento. Viralizaram vídeos antigos dele, como aquele lá de 2009, em que ele fala com a Maria do Rosário, dá que eu te dou outro, dá que eu te dou outro, né? Aí tem um outro que ele vai dar uma entrevista e fala, esse bandido fode nós a vida toda aí, vai dar vida boa pra ele, bandido tem que se fuder, acabou, porra. E aí todo mundo nessa, vamos dizer assim, esse ufanismo de, vamos derrubar, pô, esse cara é bom, hein? Esse cara parece comigo, mano. Esse cara é tipo aquele meu tio do churrasco lá, reação. Esse é da hora. Ele fala a esse aí verdade. menina é menina, menina é menino. Menina é menino, menina é menina. Esse aí é contra. Aí ele entendeu que existia esse, vamos chamar assim, nicho de mercado. Essa lacuna. E ele começou a virar um personagem que ele também não era. Se você pegar, por exemplo, o Bolsonaro dando entrevista para Playboy, falando do Jair Renan, ele fala, olha, o aborto tem que ser uma escolha da mulher. Esse aí, ó. Esse aí, a minha mulher escolheu, aí, ó, ele aí. E apontou pra uma foto do Jair Renan. Então ele era a favor de aborto. Ele nunca foi todo esse cristão maravilhoso. Privatizador. Imagina, ele se Não. separou da mulher, pôs o filho pra disputar com a mulher a eleição. Não foi a família, enfim. Ele assumiu esse personagem e ele cooptou, vamos chamar assim, uma popularidade que não foi criada por ele. E esse foi o erro mortal do MBL. Mas o Olavo de toda essa comprou turma. essa ideia? Depois, Não, quando não, o Olavo depois. começou a ver, ele falou, bom, dá pra bater de frente com esse cara? Não dá. Então dá um jeito de juntar as teses aí. E juntaram as teses E aí. o Bolsonaro, ele foi beijar a mão do Olavo. O Bolsonaro era como se fosse um homem popular à procura de uma ideia, de uma tese. E o Olavo era um intelectual à procura de um homem de ação. Foi o casamento perfeito. Um era a autoridade intelectual e o outro era o homem de ação deles, popular, que já estava enchendo o aeroporto.